Olá, me chamo Rafael, sou analista programador full stack e pós-graduando do curso de Arquitetura e Desenvolvimento em Java da FIAP. Hoje eu vou mostrar o GestRest, uma API para gestão de restaurantes desenvolvido para a fase 2 do Tech Challenge. O foco foi criar uma aplicação pronta para crescer, fácil de dar manutenção, utilizando Java 21, PostgreSQL e a versão 3.4 do Spring. O GestRest API é um sistema para gestão de restaurantes e atualmente o sistema permite o cadastro e manutenção de usuários como clientes e donos e a inclusão de novos como fornecedores e entre outros tipos. O sistema também permite a manutenção de restaurantes e inclusão de itens do cardápio conforme requisitos da fase 2 do Tech Challenge. O sistema foi desenvolvido utilizando o Java 21, segue os princípios da Clean Architecture e do Solid, as boas práticas do Spring Boot e a aplicação também utiliza o Docker Compose, possui versionamento de API e utiliza o PostgreSQL para base de dados das informações. Para a implementação da Clean Architecture no projeto, eu dividi o sistema em quatro camadas principais, sendo a camada de Adapter utilizada para fazer a exposição dos dados para o mundo externo através de controllers, onde eu tenho os endpoints desenvolvido em REST. Eu tenho também na camada de adaptadores os repositories, onde será feita a integração através de JPA com as entidades do banco de dados. Na camada Application, eu tenho a implementação dos use cases, que vão servir como orquestradores do fluxo de dados, aplicando e distribuindo a regra de negócio. É interessante observar que não há nenhuma dependência de nenhum framework, a não ser Java e a implementação da regra de negócio. Eu tenho a camada de configuração, onde eu utilizei para isolar as configurações do Spring, por exemplo, e nela é onde eu faço a injeção de dependência real, por exemplo, para o caso dos use cases, né, fazendo com que desse jeito não tenha impacto na regra de negócio. E finalmente eu tenho a camada de domínio, onde por exemplo eu tenho as entidades, onde eu tenho mapeado os campos referente a esses objetos e algumas regras de negócio, como por exemplo a verificação se é dono ou se ele é cliente para a classe usuário. Depois de mostrar as camadas, eu vou apresentar o fluxo da criação de usuários e como a Clean Architecture foi aplicada na prática. Para a criação e manutenção dos usuários da aplicação, tudo começa pelo adaptador de entrada, no caso o usuário controller, que vai ser responsável por receber os dados das requisições e orquestrar para o use case e fazer a execução. O método que vai fazer a criação do usuário, ele vai receber na requisição o objeto com os dados desse usuário, vai delegar para o use case a execução da tarefa e vai retornar os dados. Como o usuário controller funciona como um adaptador de entrada, ao delegar a tarefa para o use case, isso é feito através da dependência de uma interface, que vai ser responsável, através do contrato, para fazer a intermediação entre a entrada e a regra de negócio para a criação. A criação do usuário ocorre na classe criar usuário use case em PL, que implementa a interface criar usuário use case, a mesma que é chamada no controller, fazendo com que o controller não saiba como a tarefa é executada e apenas o use case sabe como funciona e como orquestrar esse fluxo de dados. Então, no método criar, eu tenho algumas validações, eu faço a instanciação do tipo usuário na entidade e salvo isso no banco através de um repository.
Repository esse que é também uma interface e funciona como uma porta para comunicação e persistência na base de dados, fazendo com que o use case não saiba como isso funciona, ou seja, não tem dependência e nem conhecimento das regras de negócio do banco de dados e de nenhum outro framework, com nenhuma anotação, tendo uma independência total e protegendo a regra de negócio desse jeito. Ainda sobre o fluxo de criação, eu vou falar de algumas classes de objetos que fazem parte desse processo. Começando por criar usuário request, que é um objeto do tipo record, onde eu tenho os campos que serão preenchidos para a criação do usuário. E aqui eu já faço algumas validações, como a obrigatoriedade do nome na requisição, se o e-mail é válido e determino também o tamanho de alguns campos. Quando esse objeto é recebido, eu faço a conversão para um outro objeto que é também do tipo record, que eu chamei de criar usuário command. Esse objeto e a conversão dele vai ser utilizada na implementação do caso de uso, fazendo com que eu tenha independência e desacoplamento entre os dados que estão sendo transitados no fluxo. Então a requisição vai passar um objeto, eu vou converter para o objeto que vai ser só de conhecimento do caso de uso, e o retorno também vai ser independente através do usuário response, que também é do tipo record e só vai ter os campos que serão exibidos no retorno dessa requisição. Perceba que desse jeito eu tenho independência entre os objetos e a utilização dentro dos seus métodos, tendo total desacoplamento do que o controller vai passar, do que o use case vai passar e do que vai ser persistido na entidade. Eu também tenho a diferenciação entre o que será validado na regra de negócio e o que vai ser válido para a criação do objeto antes de fazer a persistência na base de dados. Bom, depois de entendermos como eu pensei na arquitetura e no fluxo de negócio do projeto, eu vou mostrar o sistema em execução. E para garantir que o ambiente seja replicável e isolado, eu utilizei o Docker Composer para a orquestração dos serviços da aplicação. Aqui no arquivo de configuração do Docker Compose, eu tenho a definição do banco de dados Postgres e da aplicação Spring Boot. É interessante notar que aqui no arquivo também eu tenho as variáveis de ambiente e as variáveis de rede interna configuradas de forma em que a comunicação entre elas seja segura e que possa ser executadas através de um único comando por qualquer pessoa. Depois de executar o comando para subir o projeto e ter os containers rodando, eu já posso acessar o Swagger da aplicação em localhost 8080 e ter a documentação do projeto e acesso aos endpoints. Então, como eu mostrei o fluxo de criar usuário, aqui eu posso fazer a requisição da chamada de um usuário que eu desejo fazer a inclusão e fazer a chamada para a aplicação. Se tudo correto, a aplicação retorna um status de criação e o response conforme demonstrado anteriormente. Para garantir a qualidade da aplicação, eu implementei a estratégia de testes em pirâmide, começando pelos domínios que são testes unitários e puros, onde eu testo as entidades de forma isolada, e avanço para os testes de application, onde nesse caso os use cases são validados com mocks. Para a execução e geração dos relatórios, eu tenho implementado o Maven Sharefire. Após a execução do comando de testes, além da exibição do resultado
em tela, eu tenho a geração do relatório que vai ficar disponível na pasta Target, Reports, Surefire HTML, e ao abrir o arquivo eu tenho os resultados dos testes executados na aplicação. Além do Maven Fire, também eu implementei o Jacoco, onde eu consigo medir a cobertura dos testes. Então, ao final da execução do comando, além dos resultados, também será disponível um relatório na pasta do projeto, onde eu consigo verificar as métricas de cobertura. Então aqui eu estou atualmente com 88% das instruções cobertas, sendo 75% das branches. Aqui é possível ver que os casos de uso eu consegui implementar 100% para os testes, e também é possível identificar possíveis melhorias nas coberturas onde as porcentagens são mais baixas. Complementando a demonstração dos testes, eu tenho aqui a camada de testes na aplicação, onde para cada use case, por exemplo, eu tenho um teste implementado, ou pelo menos um teste implementado. Então, aqui na classe, por exemplo, criar usuário use case teste, como o próprio nome diz, serve para testar as funcionalidades do use case para a criação do usuário. Nela, utilizando o Mockito e JUnit, eu consigo testar casos de criação de sucesso, validações como, por exemplo, se o e-mail está duplicado ou não, ou até a validação de criando um tipo inexistente. Então, utilizando JUnit, Mockito e o Jacoco, eu consigo contemplar e ter métricas para os testes realizados no projeto. Bom, no vídeo eu tentei passar pelos principais pontos da aplicação, principalmente os que estão relacionados à Clean Architecture, ao Docker e aos testes que foram implementados para a fase 2 do projeto. Demonstrei a funcionalidade de criar usuário funcionando, demonstrei as classes de testes, os relatórios gerados com Surefire e com Jacoco, e é isso. Espero ter cumprido com o objetivo e até a próxima fase.